O segundo jogo, né? A segunda fase desse jogo, vamos dizer assim, é o jogo do que eu chamo do dinheiro fácil. Tá? Existe uma diferença aqui considerável entre uma fase e outra, porque essa daqui, a maioria de nós, eu digo que esqueceu, né? Sabe, esqueceu. Só que a gente já, tipo assim, quando fala isso aqui, fala, não, é assim mesmo. Esse aqui não, esse aqui tem mais objeção. Porque isso aqui, a maioria de nós, desde criança, a gente foi incentivado a abominar isso. Abominar o dinheiro fácil. Não só o dinheiro. Tudo que é fácil, nós somos condicionados a entender que aquilo não tem valor, né? O que é fácil não tem valor. E no que diz respeito ao dinheiro, é exatamente assim. Então, o que a gente, quando fala dinheiro fácil, o que você pensa? Tigrinho, prostituição, vender droga, né? Não que essas coisas sejam necessariamente fáceis, mas a associação que existe é essa. Dinheiro fácil é isso. E como? O nosso subconsciente, tudo ali que está associado a algo negativo, ele vai, como ele tem um aspecto ali de proteção, ele vai fazer de tudo para nos afastar daquilo. Então, se eu tenho esses conceitos de que dinheiro fácil é ruim, ele fala, tá bom, então toma o difícil. É exatamente isso. Conscientemente, é óbvio, né? Você fala assim, olha, você quer ganhar dinheiro de uma forma mais fácil? Conscientemente, óbvio que sim. Mas não importa o conscientemente. O que importa é qual é a associação que existe do dinheiro fácil. E além disso, além da associação, você acredita que ganha dinheiro de uma forma fácil ou difícil? E a gigantesca maioria das pessoas acredita ser difícil, né? E isso eu falo baseado em dados mesmo, né? Hoje eu não estou fazendo muito isso, mas já fiz muitos atendimentos individuais, tá beirando em 900 pessoas, e a questão de mais de 90% delas, o problema era relacionado a isso daqui. Por que a minha vida financeira é difícil? Por que a coisa não vai? Por quê? Porque existe nela a crença de que ganhar dinheiro é difícil. E eu até proponho, né, a se fazer um teste com relação a isso, que é o seguinte, imagina que chega alguém para você e fala isso, né? Fala assim, olha, não só com relação ao dinheiro, mas fala assim, mas para você é mais fácil, mas também você tem uma vida muito fácil. Ah, mas você consegue isso de uma forma fácil. Como que é isso? Ou como que seria caso isso acontecesse? Eu posso te afirmar que a maioria das pessoas rejeitam isso. Ela fala, que é isso? Você que não sabe das minhas lutas, você que não sabe das minhas batalhas, você que não sabe o que eu preciso lutar, você que não sabe... Isso quer dizer o quê? Não aceitação do fácil. Falar que é fácil está me desvalorizando, né? Repito, enquanto existir isso, você precisa aceitar e conviver com o difícil, né? E aí, como eu já falei aqui outras vezes, né? Aí entra um ponto que é um pouco incômodo para alguns, que é quando que começou isso? Isso começou, né, com a história de Adão e Eva, né? A história de Adão e Eva, a história do pecado, né? Então, quem acredita que é pecador vai ter dificuldade, porque tem toda uma construção, né, chamada de narrativa, né? Existe toda uma narrativa por trás dessa história do pecado. E no fim das contas, a narrativa do pecado ela é uma narrativa de dificuldade. Você veio de Adão e Eva, eles comeram do fruto que não podia, pecaram e, a partir daí, a vida se tornou difícil. Então, quando você pega essa história, né? História com E, né? E acha que é uma
história, você vai ter problema. Porque aqui é como se fosse uma condenação, né? Tipo assim, não, eu tô condenado ao difícil mesmo. Não tem o que fazer. Se eu acredito que vim de Adão e Eva, eles pecaram, e aí a partir daí, cara, não tem o que fazer. Aí vai ser difícil mesmo. Mas, como eu bato na tecla, isso é uma história. Uma história. É algo que quer dizer alguma coisa. Mas não é que foi assim exatamente que as coisas aconteceram, tá? Então, esse é o segundo jogo. E aí aqui, a segunda fase do jogo, vamos dizer assim, né? Mas, onde que está aqui a dificuldade muitas das vezes, tá? E eu falo disso aqui muito abertamente. Tem pessoas que tentam, né, não entrar nesse assunto, mas, cara, não tem como, tá? Eu, particularmente, eu só consegui vencer essa fase do jogo quando eu deixei de ser testemunho de Jeová. Não tinha outro jeito, tá? No meu caso, não teve, né? Se você é de alguma religião que fala aí de pecado, cara, eu te digo, é difícil, tá? Se você conseguir, ótimo. Mas eu desconheço pessoas que estão, né, que vêm dessa vibe de pecado e tal, e continua e consegue vencer isso aqui. Porque a história, ela meio que ela faz parte ali de todas as crenças, né? Eu, falando especificamente da minha experiência com relação a isso, quando eu falei com os anciãos lá, né? Falei, cara, eu não acredito em Adão e Eva. Eles falaram assim, que isso, Fabrício? Você tá louco? Como assim? É a base de tudo. Ali eu entendi. Falei, cara, eu já não acredito na base de tudo. Ou seja, eu tenho que sair correndo daqui, porque isso não faz o menor sentido mais para mim, tá? Então, aqui, essas duas fases do jogo que a gente conversou aqui até agora tem essas minúcias. Essa é mais tranquila, é algo que a gente já tá mais acostumado, né? Aqui, o problema é que confronta essa crença. Para quem não existe essa história de pecado, isso aqui é mais tranquilo. Se para você existe, cara, talvez vai ser um pouco mais desafiador, né? Eu diria que provavelmente você vai ter que abandonar essa história aqui, tá bom?